Fala pessoal, beleza? Vamos continuar aqui com a sériezinha que a gente está fazendo de dúvidas e sugestões dos inscritos, tá? Então, se você tem alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aí na aba de comentários do vídeo que a gente vai fazer um vídeo exclusivamente para suprir essas dúvidas, tá bom? A dúvida que eu tenho aqui é padrões de entrada, galera. Quais os padrões que eu uso para fazer as minhas entradas? Galera, por incrível que pareça, hoje em dia eu não foco tanto em padrão de entrada, tá? Obviamente a gente segue alguns alinhamentos ali para fazer as entradas, mas o que eu quero dizer com isso? É de vocês não se concentrarem justamente nesse ponto, né? No ponto do padrão em si, mas é usar o padrão com o contexto do mercado, porque não adianta ele montar um padrão num contexto aí que talvez ou você não está entendendo ou não é o momento ainda de entrar, porque isso aí vai te evitar de muito stop, tá? Porque não adianta você ter um padrão bonitinho ali, sendo que o mercado ele tá às vezes direcional, às vezes o mercado não está mostrando que ele pode fazer aquela movimentação, tá? Então, os padrões que eu uso hoje em dia é muito simples, né? Vamos colocar aqui em forma de texto e depois a gente tenta ver no gráfico, beleza? Eu uso a negação, certo? Negação, galera, geralmente de topo e fundo, tá? Eu não gosto de negação só de candle, porque negação de candle pode ser só pro back. Eu não costumo fazer as entradas nesses padrões. Negação tem que ser de topo e fundo, melhor, tá? Negação, as falhas, beleza? Tem a falha de rompimento, tem falha de fibo, né? Então, é as que eu mais gosto de usar, principalmente a de fibo e às vezes até a de rompimento também, uma falha legal. Tem aí as operações de 50%, que geralmente estão relacionadas também a operações, opa, difícil, em gatilhos, né? Operações de gatilhos. Aqui pode ser tanto os 50% quanto aqueles gatilhos que ficam lá no fundo, ou lá no topo de reversão de movimento, tá? É muito interessante. Mas sempre essas operações de 50% e gatilhos geralmente estão relacionados ao segundo toque, tá? Ele toca, ele nega e o segundo toque é onde dá a possível entrada, tá? Eu acho que é basicamente isso aí. A negação, tem também o ó, RTV e também pode ser aqui, vamos colocar rompe, confirme, vai, vamos colocar desse jeito, RCV, tá? É a mesma coisa, só que um ele tem um candle a mais e o outro não. Esse é um padrão, talvez é o que eu goste menos, mas os mais interessantes é quando ele está saindo de um topo ou saindo de um fundo, tá? Porque no meio de movimento é bem arriscado ali simplesmente um rompimento, né? Pegar um rompimentozinho de candle ou um rompimento de topo, acabou de romper topo, você já pegar ali para subir. Então são coisas que a gente tem que evitar. Então, de padrão, é geralmente isso. Obviamente, isso aqui tem que estar sempre atrelado ao contexto do mercado, tá? Da onde ele está vindo, para onde que ele pode ir, se ele já está num áudio, às vezes um gráfico maior. Então a gente precisa dessas informações para aí sim estar buscando operações dentro desses padrões, tá? Então vamos ver ele um pouquinho no gráfico para a gente identificar. Aqui, ó, aqui já tem um padrão de gatilho, não? Esse aqui bateu, respeitou, então tem a venda aqui no 17. Ele teria que testar lá em cima, cara, seria melhor, mas aqui já daria para arriscar, né? A gente tinha máximos aqui negada, um ponto bem interessante. Possivelmente 50% do movimento, e aí daria uma operação de 50%, tá? Nós vamos dar uma procurada aqui para a gente ver todos esses tipos.
Aqui, ó, aqui a gente tem falha, né? Falha de fibra, ó. Ele deixa uma mínima, retrai, faz aqui a falha de fibra. Sempre que for falha de fibra, geralmente ele vai estar já atrelado e relacionado a um possível fundinho ou topinho duplo, né? E aqui é o ponto que eu falei para vocês que eu gosto do RTV, ó. Quando ele está vindo do fundo, ó. Então ele rompeu, o 37 rompeu, vindo já de um fundo, e aí o 38 vem testar, então aqui dá um RTV talvez mais interessante, né? Que é o teste de rompimento. Então aqui o RTV fica mais interessante para ser pego, tá? A gente pode ver também a operação de 50% com o fundo rompido, olha esse ponto aqui. Aqui fundo rompido. Então é uma boa operação de 50%, certo? Que é a pura teoria de Dow, né? Fazendo topos e fundos mais baixos, fazendo 50%, até virar o padrão de reversão, que é a falha de fibra, saindo num RTV. Então, a gente teria um padrão aqui de 50%, teria padrão de falha. Aqui tem um padrão aqui, ó, de negação, né? A gente vê um topo rompido e devolvido logo em seguida. Então, um padrão de negação mais interessante, né? Talvez para pegar do que só a negação no meio de caminho. Por exemplo, esse cara rompeu, esse negou, então já dá a compra no próximo. Não é bem assim, né? Que é quando está no meio do caminho. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar um dia limpo e aí a gente vê alguns padrões aí que possam dar. Tentar ver um pouco mais para trás aqui. Tentar ver um dia mais cabeludo. Não, ali, ó. Um dia, eu passei um dia legal ali. Ó, vamos ver esse dia, tá? Vou passar bem rápido para não ficar gravado nada. Cabeça. Passar ele aqui para frente. Dia 30. Aqui, primeiro candle. Vai. Vamos pegar esse dia aqui e a gente vai caçar só os padrões que eu me referi, beleza? Para ficar mais ágil a aula e mais fácil o entendimento. Vamos um aqui. Só ver o que tem aqui para trás, tá? Vou caçar uma linha nesse topo, porque se tiver negação aqui, a gente já praticamente acha esse primeiro padrão, beleza? Vou abrir o gráfico inteiro, centralizar. Ó, vamos procurar padrão. Candle 1, deu um candle positivão aí, não tem nada a se fazer. Candle 2 também acabou de romper aquele topo lá, certo? Candle 3, ele confirmou o topo, mas igual eu falei para vocês, aqui dá para fazer uma compra por rompe, confirme e vai? Eu não faço, tá? Porque a gente tem esse topo lá atrás. Então é melhor esperar alguma coisa ao contrário aí. E aqui a gente tem praticamente dois padrões juntos, né? Por quê? Na verdade, para mim é mais a falha, tá? A gente tem uma falha de rompimento, principalmente aqui no topo. Esse candle aqui já negou, também seria uma negação de topo, né? Lá atrás. Mas aqui no 5 minutos a gente tem uma falha de rompimento. Por que falha de rompimento? O 2 rompe, o 1, o 3 confirma. Então, tecnicamente, era para o 4 fazer isso. E ele já faz o movimento contrário, tá? Então, a gente tem um padrão de falha, tá? Falha de rompimento nesse ponto aqui. Então, a maior probabilidade, ainda mais que o preço está vindo aqui do próximo candle, pode ser até que venha testar aqui o 3 e caia. E aqui, se ele vier testar o 3, ainda a gente vai estar talvez num padrão, né? Se ele der chance, de operação de gatilho, né? Que é a operação de gatilho dos extremos aqui, tá? Que ele já deixou esse ponto. Então, é um ponto bom também para fazer a operação. Pode até colocar a linha aqui assim e ver o que ele dá aí. Olha lá, o Candle 5 ele não chegou a testar lá em cima, mas ele deu continuidade no movimento. Por quê? Porque estava vindo de uma falha de topo, beleza? Então seria o primeiro padrão que a gente encontra nesse dia aí por enquanto. Obviamente ele está dando outros, né? Não diria nem bem padrão, mas a continuidade do movimento que seria de rompimento aqui. Mas aqui é rompimento no meio de caminho, então já não tem muita coisa a se fazer.
Colocar a FIBA aqui, provavelmente já passou dela, né? Então, já está aí gerando isso aqui. Se passou desses 50%, o que ele pode fazer? Novo 50 para vir para o fundo, tá? Vamos lá. Ó, o 7 foi buscar o 50 lá, mas não caiu, né? Apesar que eu acho que ele só rompeu o 5, então tá dando continuidade no movimento ainda. Possibilidade do próximo dar essa continuidade. É algum padrão aqui? Não, tá? Meu ponto de vista aqui não tem o que fazer. 8 também não. 9, rompeu o fundo. 10, aqui pronto. Aqui apareceu qual padrão? Padrão de negação de fundo. Então, qual que é a probabilidade aqui? A gente tem essa fibra maior, que talvez seja mais indicada para ele vir buscar, já que ele está negando a mínima do dia, tá? O fundo do dia. Então, possivelmente, ele vem para esse 50 aqui. Tem outro 50? Tem esse aqui, né? Ó, desse ponto aqui que ele deixou, um belo gatilho com a mínima. Então, assim, dá para comprar no próximo? Dá, por esse padrão. Por quê? Tem espaço para ele subir, tá? Ele tem que dar alvo nesses pontos aqui. Então, daria para arriscar. Aí, ó. Foi lá, já está bem na região desses 50. A gente pode colocar essa fibra aqui para ver se ele vem para cá agora. Eu tenho algum padrão acontecendo aqui? Cara, eu até tenho. Qual? Estou saindo do fundo e estou rompendo. Então, se o 12 vier fazer o teste de rompimento, talvez caiba ainda assim a compra para tentar chegar nos 50%, beleza? Ó, o 12 não faz nada. Até então eu posso estar dentro de um pullback. Então não tem nada aí. 13 sim, galera. 13 ele deixou o quê? Ele deixou o mesmo padrão que ele deixou aqui em cima. Foi, fez pullback, não foi. Foi, fez pullback, não foi. Falha de rompimento, falha de rompimento. Probabilidade do 14 descer, tá? Ele descer até onde? Ele pode vir até aqui, porque faltou fazer esse teste nesse gatilho. Então ele pode vir tocar aqui para de repente subir de novo. Ou ele pode passar reto, igual passou aí o 5, tá? Então, mas aqui, para ficar registrado, também tem um padrão de falha, beleza? Opa, foi muito. Aí, ó, o 14 caiu, ele já caiu fazendo uma negação aqui. Eu vou entrar por causa dessa negação, galera, nesse ponto? Lógico que não, tá? Uma negação no fundo, não de fundo. Então, aqui, ó, vou colocar a mínima aqui só para ver o que ele fez. Ó, e ainda ele está na mínima do dia, né? Então, se eu estou vendido, beleza. Se eu estou fora, continuo fora, tá? Ó, o 15 que ele fez? O 15 fez uma negação de novo, mas aqui é o que eu falo, essa negação aqui para mim já não é interessante, certo? Por quê? Estou já no meio do caminho, né? Eu posso estar dentro de um pullback talvez menor aqui, de repente sim. Como eu estou vindo do fundo, pode ser até que suba para cumprir o alvo aqui que ele está devendo no 50, tá? Mas eu já não compraria nesse candle mais, no 16. Se eu não comprei no 15, de repente porque ele testou o fundo ali, não seria no 16 que eu compraria. Ó, 16 subiu, de fato só testou a negação desse cara aqui, ó. Só testou o gatilho 13 ali e subiu. Ele subiu, o que que a gente tem aí? Entrou na região do 50% da pernada maior, né? Ele deu o alvo, acabou cumprindo e acabou já rompendo esse topo. Eu considero esse topo, galera, porque é um pavio muito grande. Então, no gráfico menor, que você pega o 2 minutos, aqui é um topo. Ó, ele fez esse movimento, aí fez esse rompimento falso, né? E tá ganhando aqui o movimento. Então, o que que ele pode fazer? Testar aqui para dar alvo aqui, né? Que está devendo também o alvo aqui no 3. E aqui, se ele vier tocar aqui e respeitar, pode dar a nossa operação de gatilho extremo, tá? Que foi outro padrão que a gente viu. Negou. Então, o que que a gente tem aqui? Padrão de negação. O 16 rompeu o topinho anterior, o 17 negou. Não chegou a dar alvo no 3, né? O que não fica tão legal, mas é um padrão de negação, tá? E eu tô na onde? Na minha região de 50% da pernada de baixo. Então, pode ser que seja venda no próximo, caso ele venha testar essa negação aqui. Deixaria
pregoado a venda aqui, eu esperei ele testar e fraquejar para ver se dá essa entrada aí. Qual que é o padrão? Negação, tá? Negação de topo. Opa, nossa, tá indo. O mouse tá dando 2 cliques. Ó, testou. A negação acabou acionando essa venda aí. Já jogou o preço para baixo de novo, negou tudo aqui para baixo, rompeu o candle anterior. Então há uma grande probabilidade dele vir buscar agora esse novo fundo aqui, tá? Candle 19. O 19, aqui, ó, isso aqui é interessante, né? O 19 ele faz a negação aqui, ó, nesse ponto. Mas essa negação é interessante. Nesse miolo aqui, não. Ele está negando só um candle, né? Um último rompimento. Isso implica a gente usar fibos intermediários aqui, ó, para ver se ele continua descendo. Deixar a nova mínima, nova máxima e o 50. Então ele ainda aí está na região de 50. Então, aqui que é importante vocês não bagunçar o contexto principal, por enquanto, né? Ele está vindo desse movimento aqui, ó, desse 50. Então, ele pode ter feito isso aqui, ó, desceu, o back, ainda pode cair. Então, esse candle aqui, que ele, para ele subir, ele tem que parar aqui, ó, respeitar esse ponto de negação, entrar nesse novo pullback do 19 para continuar subindo. Mas eu estou saindo um pouco fora da aula de padrão, né? Aqui não tá dando nada, tá? Ele negou, mas não é padrão para a gente entrar. Ó, o 20 tenta cair, não cai, né? Não dá alvo no fundo ainda, desnega. Isso aqui a gente chama de falha da negação, né? Porque se o 19 negou essa mínima, o 20 tinha que ter subido. Então ele já faz o movimento contrário, né? Então a probabilidade do 21 ainda assim é descer, até porque não veio testar o fundo, tá? Caiu, nada. Ó, tivemos um novo rompimento de fundo. Opa, vou pegar a linha aqui. Aí, padrão de negação de fundo, beleza? O que a gente só precisa ver aqui? Possíveis alvos, tá? Ó, aqui já não ficou tão confortável como era nesse ponto aqui, ó. Eu tô sem espaço para subir, galera, ó. Eu tenho um fundo nesse ponto, né? Junto com os 50%. Então, na verdade, eu tô tendo dois padrões aqui. Uma de negação, já dando alvo. Outra, eu posso estar no 50% com o fundo rompido, que seria uma teoria de Dow para voltar a cair. No que acreditar aqui? Cara, difícil, né? Porque ele pode também vir até aqui? Pode, mas se testar para cima, possivelmente já é venda, né? Porque aqui ele já negou dando alvo, tá? O 10 ali, vocês viram que a gente tinha um espaço grande para subir ali tranquilo, né? Para o alvo. Aqui não, ó. Aqui ele já testou todo mundo aqui embaixo, ó, e está no 50%. Então, até tem uma maior probabilidade de ser uma operação de 50% com fundo rompido, que a gente viu nos exemplos lá, tá? É bem importante o teste, né? Olha, ele só foi para baixo. E aqui a gente tem outra situação. Tá vendo? Essa fibo que está aí, ó, ele já está dando um outro padrão, que é o padrão da falha de fibo, certo? A gente praticamente esse dia está dando tudo, né? Por que falha de fibo? Ué, ele não está vindo lá dos 50%? Ele não tinha que romper esse fundo? Ele não tentou? Não conseguiu. Então aqui é um padrão que eu gosto muito de entrar na compra, tá? Olha, deu a compra. Nossa, deu a compra. Ele voltou para aquela mesma região lá. Se eu tivesse comprado, galera, eu ainda continuaria, tá? Nessa compra aqui. Esperaria o próximo candle. E como a gente viu, provavelmente ele tiraria a gente aí. Porque ele voltou para os 50. Esse candle já não respeitou nada, né? Ele veio da falha, mas voltou. Aqui, ó. Vou fazer aqui. Ele veio da falha, parou aqui, acabou gerando um rompimento aqui da mínima que ninguém rompe, tá? Então pode ser continuidade. Mas aqui eu não teria um padrão de venda, tá? Até porque eu estava vindo de uma falha de fundo.
Rompeu, confirmou. Deveria cair, né? Ainda não caiu. Agora foi. Negou. A gente pode colocar fio para cá e limpar aqui. Aqui a gente está trabalhando agora, deu uma negação do último fundinho, né? Desse ponto aqui. Então ele pode corrigir até pelo menos tocar nesse alvo aqui para voltar a descer. Lá, tocou. Então chegou no 50%, respeitou os 50%, deixou um gatilhinho, e aí vira a região de venda. E tá vendo que ele sempre vai trabalhar nos padrões que a gente segue, né? Porque os padrões nada mais é do que o preço vai fazendo, de como ele vai se movimentando, né, galera? Então é por isso que eu uso esse tipo de padrão. Tá mais relacionado ao movimento que o preço está fazendo, tá? O padrão propriamente dito. Beleza? Eu espero que tenha ajudado, que tenha ficado claro isso aí. E aí qualquer coisa vocês vão deixando a mensagem. Qualquer outra coisa que vocês tiverem de dúvida, vai postando aí pra gente ir fazendo os vídeos aí para ir sanando, beleza? Espero ter ajudado. Fiquem com Deus e até a próxima.